Dana White e ex-presidente do Pride se reencontram e pode pintar negócio aí. Essas e outras notícias a seguir, como a péssima notícia sobre o retorno de Conor McGregor ao UFC. Tom Aspinall vs Alex Poatan esquentou novamente? Vou explicar isso a seguir. E o GP de boxe dos cinquentões na Arábia Saudita, incluindo Mike Tyson e Mark Hunt. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Ibra Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando, galera, do possível torneio de boxe envolvendo lutadores acima de 50 anos que a Arábia Saudita, os governantes de lá e investidores estariam planejando, segundo o site, o veículo From the Stands, esse veículo que já tinha trazido anteriormente a informação de que Mike Tyson estaria envolvido, talvez, em uma luta contra o Mark Hunt. Isso foi negado pelo empresário do Mike Tyson, mas parece que agora as coisas ficaram um pouco mais quentes, eles trouxeram informações adicionais. Não é só uma luta entre o Hunt e o Tyson que estaria nos planos, segundo essa fonte australiana, e sim um torneio de boxe envolvendo 4 lutadores acima de 50 anos, e esses 4 lutadores, 3 deles já concordaram em participar. E os nomes deles são Mike Tyson, Mark Hunt, Lennox Lewis e David Tua. Não se sabe ainda qual dos 4 não concordou, pelo menos segundo a fonte eles não deram essa informação, mas a gente tem a informação da equipe do Tyson que ele não tinha concordado, então de repente é o Tyson mesmo que não concordou. E segundo a mesma fonte, a bolsa de luta, para eles lutarem lá é de 30 a 40 milhões de dólares, Esse site promete que novas informações vão surgir aí ao longo dos próximos dias, novos detalhes. Esse torneio estaria previsto para acontecer em dezembro. E falando de boxe, o Tyson Fury postou um vídeo hoje nas redes sociais descartando qualquer chance dele se aposentar nos próximos anos, de repente, dizendo que ele tem em mente aí fazer ainda pelo menos assim por baixo, 5 lutas. E ele citou inclusive o nome desses adversários. Começa agora com um Alexander Usyk, ele acredita até que vai fazer 2 lutas com o ucraniano. Depois, Anthony Joshua, pelo menos uma vez, ele acredita que vai enfrentar o Anthony Joshua, até ele também não descarta 2 vezes. E depois, uma revanche com Francis Ngannou. Sim, ele citou o camaronês. O Fury tá com 35 anos, se sente no auge da carreira e disse que após essas 5 lutas, é apenas o começo do que ele ainda pretende fazer. E partindo pro MMA agora, tivemos hoje 2 lutas reportadas envolvendo brasileiros, incluindo a estreia do brasileiro Lucas Fenômeno, peso galo de 23 anos, cartel 17-1, vem de 6 vitórias consecutivas, incluindo um nocaute brutal sobre o Davi Bittencourt no Contender Series no ano passado. Então, a estreia dele vai acontecer no dia 6 de abril contra o Rose Johnson, americano conhecido como o Lobo Solitário, que vem de vitória dentro do UFC também. Essa informação foi trazida pelo Léo Guimarães. Também tivemos o anúncio da estreia da brasileira Johnny Barbosa, parceira de Cris Cyborg. Ela vai estrear no UFC Rio contra a atleta da Lituânia, Ernesta Karekaite. Esse evento que está programado para ocorrer no dia 4 de maio. A brasileira Johnny vem de 3 vitórias consecutivas, lutou no Contender Series no ano passado, finalizou com uma chave de braço a Rain Guerreiro, e ela já tem uma vitória, inclusive, sobre a Karine Silva, a Karine Killer, ranqueada no peso mosca do UFC atualmente. E a atleta da Lituânia, a Ernesta, ela tem 5 vitórias e nenhuma derrota. Gente, vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Quem aí gosta do game do UFC, do jogo de videogame, do UFC, da EA Sports, enfim, da THK, eu fiquei sabendo que tem uma equipe de desenvolvedores de jogos, que eles produziram um remake do UFC Undisputed com atualizações envolvendo lutadores jogáveis atuais. Então tem lá o Alex Poatan, inclusive em várias versões, tanto de MMA quanto de kickboxing. Eles introduziram o Rising no jogo. Eu esqueci como é que se fala, faz tempo que eu não jogo videogame, mas eu sempre fui muito fã. O tal do mod, eu acho que é mod que se fala, do UFC Undisputed. Então uma versão atualizada
provavelmente não é oficial, né? Tipo bomba pet, assim, do UFC. Então vocês podem encontrar lá no Twitter, Undisputed Forever. É o perfil deles. Aí entre em contato lá com eles, provavelmente vocês vão conseguir baixar ou comprar o jogo, né? Eu nem sei quanto custa, não sei nada. Mas fica a dica aí, porque eu bati o olho e pensei que vocês iam gostar dessa informação também. Então trouxe aqui pra vocês também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Assim como, claro, o link de cadastro da Esportes da Sorte. Pô, se você gosta de jogar um joguinho aí, não tem lugar melhor, né? Esportes da Sorte, todo evento do UFC. Vou deixar as minhas dicas aqui, ou melhor dizendo, aquilo que eu iria fazer, se tratando de apostas, no último final de semana. Eu cravei as 3, vamos ver no próximo. Ao longo do ano aí, vamos fazer a contagem aí, espero ficar no positivo. Já tô 3-0, então aproveitem lá, beleza? E falando no UFC 300, tivemos hoje uma entrevista de Dana White ao The Pat McAfee Show, onde ele falou que a primeira luta do card preliminar do UFC 300 vai ser entre Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt. Abre aspas pro Dana. Quero entregar o melhor card já feito. Cada luta no card agora pode ser um main event de um Fight Night ou uma luta de card pay-per-view. É isso que o Dana White falou, fecha aspas pra ele. E a luta principal, gente, do UFC 300, por enquanto a gente não tem ainda, né, uma confirmação de nada. Cada vez que surge uma especulação, vem algo que derruba isso. A gente tá alternando aí entre McGregor e Chandler, Adesanya e Duplessis, Poatan, enfim. E o Dricus deu uma nova entrevista, ele deu uma atualização aí sobre a situação dele, dizendo que ele não faz questão de lutar no UFC 300 se ele não tiver 100%. Ele disse que ainda tá avaliando, ainda tá vendo como é que ele tá, ele tem algumas lesões, então ele tá vendo se, tá analisando a situação. Não sei se é um jogo duro aí pra de repente aumentar o salário, a bolsa, mas o que ele vem dizendo, né, nessa entrevista que ele deu à rádio sul-africana Jacaranda FM, ele diz que existe conversas, né, para isso acontecer. Inclusive, a luta que ele acredita que é a mais provável é contra o Adesanya, mas defender o cinturão dele é mais importante do que simplesmente estar nesse card, né? Então, ele não vai arriscar se ele achar que não deve fazer essa luta em abril. Ele considera, inclusive, o UFC na África, a estreia do UFC na África, se rolar na África do Sul, um evento para ele mais importante do que o UFC 300. E se tivemos aí uma redução de expectativas de Duplessis e Adesanya no 300, tivemos um pequeno aumento na expectativa, ou melhor dizendo, na esperança de Tom Aspinall versus Alex Poatan nesse card. Por quê? O Aspinall postou nos seus stories um print de uma passagem aérea onde ele estaria indo para Las Vegas uma semana, 10 dias antes do UFC 300, com a passagem de volta no dia 14, né, que é um dia depois do evento. E ainda por cima, ele postou um emoji daquela carinha lá rochosa, né, que é conhecida por ser a cara do Poatan, em tom de brincadeira, claro. Então, indicando aí que possivelmente ele poderia lutar no evento. Pelo menos toda a mídia, todo o público entendeu dessa maneira, interpretou dessa maneira, né? Mas, em seu canal no TikTok, ele falou um pouco mais sobre isso. E ele disse que, da parte dele, ele não ouviu nada até agora sobre lutar no evento. Mas ele não é de recusar lutas. Disse que não está tão interessado nessa luta contra o Poatan, mas se isso estiver disponível para ele, se oferecerem isso a ele, ele aceitaria, porque ele está pronto para lutar. E ele que espera lutar 2 vezes em 2024. Lembrando que o UFC costuma pagar as passagens, né, para os atletas. Então, isso não é necessariamente uma imagem dele comprando as passagens para lutar, né? E como convidado, ele também estaria isento de arcar com os custos dessa viagem. E bem, tivemos aí uma redução de expectativas de Adesanya versus Duplessis, Aspinall e Poatan, e agora, gente, mais uma, McGregor e Chandler. Segundo Dana White, essa luta não vai acontecer no UFC 300, não vai acontecer na Semana Internacional da Luta, né, prevista para 29 de junho, mas sim no outono norte-americano, ou seja, no segundo semestre, a partir de setembro. Abre aspas pro Dana White. Espero que este ano, né,
que ocorra essa luta neste ano. Não há data, estou esperando pelo outono. Esperançosamente conseguiremos fazer isso no outono. Fecha aspas pro Dana, que deu essa declaração ao The Pat McAfee Show. Enfim, o Dana, que também revelou que o Elon Musk vai comparecer ao próximo evento do UFC em Las Vegas, né, no Apex, o evento que vai ter lá Jack Hermanson e Joy Pfeiffer na luta principal, e vamos ver se não pinta algum negócio, né. Na última vez que o Dana White recebeu o Mark Zuckerberg lá, rolou, né, um acordo lá de um sistema de transmissão inovador dos eventos, lá com óculos, enfim. Vamos ver o que vai pintar aí agora. Pois bem, tivemos, para encerrar, um encontro também que é muito interessante refletir o que pode sair daí. Dana White e Nobuyuki Sakakibara, o ex-presidente do Pride, que agora é o chefe do Rising, se encontraram em Las Vegas nesta semana, e o Sakakibara, né, ele disse que tem aí um segredo que não pode revelar, mas disse para as pessoas, né, para o público ficarem ligados, ficarem atentos ao que pode acontecer a partir daí. Eles que já fizeram negócios no passado, né, quando eram rivais mais diretos, né, quando o UFC estava em baixa, quando o Pride estava em alta. Dana chegou a colocar o Chuck Liddell lá no GP do Pride, né, acabou quase perdeu dinheiro, né, chegou a fazer uma aposta. O Vanderlei Silva, que era o grande nome da época, Dana White colocou o Chuck Liddell naquele torneio, e se eles se enfrentassem naquele torneio e o Chuck Liddell vencesse o Vanderlei e conquistasse o GP, tinha $250 mil na mesa, né? O Dana White iria lucrar essa quantia. Mas como essa final não aconteceu, o Quinton Jackson, né, acabou vencendo o Chuck Liddell e tal, daí essa aposta ela meio que foi anulada, porque ela só iria valer realmente se na final houvesse essa luta entre o Liddell e o Vanderlei. E depois, futuramente, né, o UFC comprou o Pride, né, houve esse reencontro entre os dois, e agora, novamente, 2024, mais de 15 anos depois do fim do Pride, tivemos aí mais uma aparição conjunta. O que vocês acham que é, hein, galera? Deixem aqui nos comentários. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Giant Silva aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e se você não ficou até o final aqui nesse vídeo, cara, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês: o Rising vai comprar o UFC e vai acabar com o UFC, tá bom? Agora vocês vão ter que acordar aí 4, 5 da manhã pra ficar vendo luta lá do Japão, como era no Pride. Bons tempos, mas olha, era sofrido também. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.